Você adotaria uma criança? E se fossem duas crianças? E se essas crianças fossem filhas do demônio? Fala, meus nobres, eu sou Marcos Possolon, ator, escritor, roteirista, e esse são Leituras do Wattpad, um quadro onde a gente lê alguns livros do Wattpad e a gente comenta um pouco sobre eles. E eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu já tive vontade de adotar uma criança. Eu tenho ainda vontade de adotar uma criança, sabia? Mas vamos ver se esse livro de hoje do Leituras do Wattpad vai me fazer mudar de ideia. Porque hoje nós vamos ler o livro Filhos dos Outros. E é um terror muito bacana que tem lá no Wattpad. Maluco, eu juro pra você que o abajur aqui do lado ligou sozinho a luz. Bom, não vamos deixar essa entidade, seja lá qual for, nem esperando, e vamos começar a nossa leitura. O livro de hoje, como eu disse, é Filho dos Outros. E ele foi escrito por Lima, Lima com 2 Is, _. E Lima fala aqui: eu sou aquela atriz de Lagoa Azul, só fiquei meio diferente depois das drogas. E a Lima, ela já escreveu aqui, além de Filhos dos Outros, que é o que a gente vai ler hoje, ela escreveu Garota Mais Bonita do Morgue, Filé Mignon, ela escreveu bastante livros, né? Vi por Original, Jack Joey, Rosa de Chernobyl. Nossa, parece tudo livro de suspense e terror. É esse o seu estilo, Lima? Olha, eu gostei da capa, viu? No último Leituras do Wattpad, no último episódio, eu elogiei a capa do livro da Bicho Preguiça. Falei que eu não costumo elogiar a capa dos livros. E essa aqui também ficou boa, eu gostei. Essa capa, ela passa a pegada mesmo de terror. E é uma capa simples, né? Vocês veem aqui, ó, que é bem minimalista. Eu gosto disso. Mas enfim, vamos ler aqui Filhos dos Outros. Para cuidar de um parente doente, um jovem casal se vê obrigado a mudar para a cidade de Sussurros, Rio de Janeiro, onde, ao chegar, eles encontram um grupo de crianças vivendo em situação de rua. Eles buscam a ajuda do conselho tutelar. No entanto, a assistente social se recusa a recebê-los. Revoltados com a atitude das autoridades e com o descaso dos moradores locais, Saló e Davi resolvem levá-los para casa. No entanto, assim que as crianças chegam, uma série de eventos estranhos começam a acontecer na cidade. Os moradores culpam as crianças, dizendo que ninguém deveria levar para casa filhos dos outros. Então, Saló e Davi fazem de tudo para defender os seus filhos do que acreditam ser preconceito e crendices populares. No entanto, a coisa muda de figura quando Saló desconfia que adotou mesmo os filhos do diabo e entra em conflito com seus sentimentos. Seriam eles maus por natureza ou toda criança é inocente? Filhos dos Outros. Quem pariu mantém embale. Ditado popular. Legal que já começa com um ditado popular, né? Chamada a cobrar. Conselho tutelar, boa noite. Boa noite. Eu achei 2 crianças morando em situação de rua. Davi não sabia o que dizer. Naquele momento se deu conta de que nunca havia ligado para o conselho tutelar antes, ou encontrado crianças sendo maltratadas. Aquilo era o tipo de coisa que só parecia acontecer nos filmes ou nos livros, mas a assistente social pareceu entender. Cara, onde que ele mora que ele nunca viu criança em situação de rua? Pode falar, senhor. Tomaremos as providências. Onde é isso? É aqui na Rua da Angústia. A mulher pareceu engolir a saliva antes de continuar. O senhor falou com eles? Falei. O senhor sabe quem são eles? O nome da menina é Lucy, do menino é Fê. O do bebê é Abelma. Bebê? A menina estava carregando um bebê, tentando cuidar do irmão. Um longo silêncio se formou na linha antes dela continuar. Senhor, por favor, afaste-se dessas crianças. O quê? Afaste-se imediatamente dessas crianças. Vocês estão vindo? Não. Podemos deixar eles aí? Fique longe daqui com essas crianças. Isso é um absurdo. Eu vou reclamar com seus superiores. Foda-se. Certo. Vou levá-los para casa. Senhor, por favor, está levando eles para dentro da sua casa. Você não quer que eu leve eles e eu não vou deixar eles aqui. Após o grito, a voz da assistente social perdeu o tom de pânico e assumiu a resignação. Depois de um longo suspiro, ela voltou a falar. Tudo bem, senhor. E o que eu deveria fazer quanto ao bebê? Um bebê? O bebê estava com eles, mas morreu. Chamaram os bombeiros ou a ambulância?
O senhor pode tentar, mas eles não vão te atender. Então, o que eu devo fazer com o corpo? Leve-o com você. Eu vou ter problemas com a lei se eu fizer isso, sou estúpida. Senhor, aqui é do Conselho Tutelar. Leve-o com você e fique longe daqui com essas crianças. Eu gostei desse capítulo de introdução. Vamos ler o próximo. O bebê. O sol se punha no horizonte enquanto o carro percorria a estrada sinuosa que levava à pequena cidade de Sussurros. Saló olhava pela janela, observando a paisagem rural se desdobrar diante de seus olhos. As árvores altas e densas cercavam a estrada, lançando sombras inquietantes à medida que a luz do dia desvanecia lentamente. Saló suspirou, sentindo-se sufocada pela perspectiva de deixar sua vida anterior para trás e se estabelecer em uma cidade pequena no interior. Ela estava estudando para ser engenheira e agora se via resignada a desempenhar o papel de uma dona de casa cuidando do pai do marido. Tudo isso por causa de um erro. Enquanto Davi dirigia, ele começou a falar animadamente sobre os velhos amigos que esperava encontrar, os lugares que queria revisitar e as histórias que queria compartilhar com a esposa. Mas ela mal conseguia prestar atenção às palavras dele. Seus pensamentos estavam presos em seu próprio sentimento de aprisionamento, uma sensação que sua vida estava sendo reduzida a um papel secundário. Aos poucos, a cidade de Sussurros começou a surgir no horizonte. As casas pareciam abraçar a estrada principal, quase sussurrando segredos sóbrios para quem se aventurasse ali. Saló sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao vislumbrar o portal daquela nova vida que a esperava. Enquanto o carro adentrava as ruas estreitas da cidade, o silêncio entre Saló e Davi se tornava cada vez mais palpável. Ele estava imerso em sua alegria nostálgica, alheio aos sentimentos reprimidos da esposa. "Que tal, Valentina?" ele perguntou aleatoriamente enquanto dirigia, e Salomé torceu o nariz em resposta. "Helena? Minha irmã tinha uma amiga chamada Helena. Era uma vagabunda," ela disse, se ajeitando no banco de trás do carro. "Francisca? Não, as meninas me chamavam assim para mexer comigo na escola. Achei que te chamassem de Ana. Então, Ana Francisca. Você sabe que em alguma hora vai ter que dar um nome para ela, né? Não vai poder ficar chamando ela bebê pra vida toda. Eu sei, só quero que seja perfeito. Um nome vai ser uma coisa que ela vai carregar pelo resto da vida. E não pode ser ruim como Salomé. Minha mãe fez uma promessa. Geralmente as mães fazem promessas para santos e não para demônios. Essas coisas nem existem." Eu quero já começar a falar sobre o diálogo que ele colocou aqui e o quanto é importante a gente se atentar aos diálogos para dar informações sem jogar informação na nossa cara. No começo eles estão lá, indo para a cidade de Sussurros, e aí vem o diálogo. E o que está acontecendo nesse diálogo? Eles estão escolhendo nomes. E aqui tem uma parte que ele fala que ela disse se ajeitando no banco de trás do carro. E só isso aqui já dá muita informação pra gente. E ao longo do diálogo a gente vai vendo mesmo. Que é o seguinte, essa mulher, a Salomé, provavelmente está grávida. O livro em nenhum momento falou que ela estava grávida. Não jogou na nossa cara que ela estava grávida. Mas a gente sabe que ela está grávida porque esse diálogo é típico diálogo de que pais têm para escolher o nome do filho, ou da filha, né, no caso. E também pelo fato que ela estava se ajeitando no banco de trás do carro. Ou seja, ela estava num lugar aí no carro que é mais seguro, que geralmente mulheres grávidas em estágio mais avançado costumam sentar. Então, através do diálogo, ele já trouxe informação pra gente, que é, esse casal vai ter um bebê. A informação tá no subtexto aqui do diálogo. Vamos lá. Saló deitou o banco do passageiro e apoiou o rosto na janela, deixando claro que queria ignorar o marido. Depois olhou por cima do ombro para ver se o havia irritado, mas Davi estava trocando a música do rádio. A mulher abriu um sorriso cínico ao ver que ele não se irritava com ela. Saló já sabia que isso ia acontecer, mas toda vez que perturbava o marido, havia dentro dela uma pequena esperança que ele gritasse com ela, brigasse com ela, batesse nela, lhe desse qualquer além de indiferença. Caralho, que fetiche é esse, mulher? Tá lendo muito fanfic de Wattpad, hein? Você é louca! Sua mãe tinha dito quando Saló lhe confessou isso. Sabe quantas mulheres gostariam de um marido igual ao seu? É verdade que Davi a sustentava.
tinha um grande carinho pelo bebê e nunca reclamou quando ela passou 3 meses deitada na cama. Mas Saló queria mais do que isso e não queria muita coisa, só que ele a amasse de verdade. Então ela testava o amor de Davi como uma criança testa dos pais ao pedir um copo d'água quando já estão na cama. A diferença é que os pais sempre voltam para a cozinha e Davi sempre falhava no teste. Ele é um marido meio frouxo, né? Parando pra pensar. Amor, se você tivesse que escolher entre mim e o bebê, quem você escolheria? Isso não vai acontecer. O médico disse que minha placenta tá quase descolando. E isso foi nos primeiros meses. Eu sei, mas hipoteticamente falando, quem você escolheria? Quem você gostaria que eu escolhesse? Não, eu quero saber quem você escolheria, não quem você escolheria caso eu mandasse você escolher. Mas eu te perguntaria, é a sua vida que está em risco. Mas e se eu não puder falar? E se tivesse entrado em coma e você não tivesse como me perguntar? Quem você escolheria? Eu te perguntaria antes, quem eu deveria escolher? Marido irritante também, né, mano? Cara, um homem bucha desse, o cara não consegue nem tomar uma decisão assim, tipo, de falar pra ela, olha, se esse fosse o caso, eu escolheria você, ou sei lá, se esse fosse o caso, eu provavelmente escolheria o bebê. O homem geralmente escolheria a esposa, eu acho. Mas, pô, o cara não consegue nem tomar uma decisão assim. Realmente ele é um cara meio bucha, né? Convenhamos que Saló casou com um cara meio bucha. Saló encarou o marido perplexo. Será que ele não tinha emoção? Ela encolheu em seco e em seguida cruzou os braços respondendo. Você falhou no teste de novo, Davi. Você só falha no teste, Davi. Pelo amor de Deus. O carro seguiu pelas ruas da cidade, até que o casal avistou 2 crianças pequenas encolhidas numa calçada suja, com roupas rascadas e os olhares tristes. Sentindo a velocidade do veículo diminuir, Saló olhou para as crianças sem acreditar que elas haviam feito o que ela mais desejava e jamais conseguiu. Tinham o compelido a parar. Amor, eu sei que você quer ajudar, mas não podemos parar aqui no meio do nada. A gente nem sabe qual a situação ou quem são essas crianças. Davi balançou a cabeça. Eu não consigo passar por eles como se não existissem. Ela pufou. Todo mundo faz isso. E se você parar? Vai fazer o quê? Levar eles pra casa? Agora é diferente. Por que agora é diferente? Ele bateu a mão no volante. Porque podia ser meu filho, Saló. Seu filho tá na barriga da sua esposa, que você nem tá nem aí. Saló olhou novamente para as crianças que os encaravam com um misto de esperança e desconfiança. Após um breve momento de silêncio, a mulher refletiu e passou a mão na barriga, afirmando: seu filho tá aqui. É o que eu falei. Seu filho tá na barriga da sua esposa, ô seu bucha. Davi não quis ouvi-la. Saiu de dentro do carro, batendo a porta com força. Sem outra opção, Saló saiu também, indo com ele até as crianças. O menino era um pouco mais alto que a menina e a envolvia em um abraço, com o rosto apoiado no peito dele. E a menina segurava um bebê envolto por panos. Porém, mais nada mudava. Ambos tinham uma bela juba cacheada ruiva, magrelos com narizes pontudos e pequenos apontados para cima e cheio de sardas. Saló arqueou a sobrancelha, pensando que não era de se admirar que o marido tivesse se deixado levar por elas. Eram lindas. No entanto, assim que se aproximaram, as crianças se encolheram mais naquele abraço como se tivessem medo. Cadê a mãe de vocês? Davi tentou perguntar, mas não obteve resposta. O casal se entreolhou confuso. Ambos não lidavam bem com crianças. Vocês vão ter um filho. Vocês têm que começar a aprender a lidar com crianças, talvez. Todos os 5 ficaram se encarando sem saber o que fazer. Saló olhou para os próprios pés, perguntando-se se eles pareciam ameaçadores, mas nada os distinguia de um casal suburbano normal. A esposa branca, bonita, com uma barriga enorme, usando um casaco de marca e calça jeans, e um rabo de cavalo que prendia seu cabelo liso e desgrenhado para trás. Não porque era bonito, mas porque era mais prático. E ao seu lado, o marido, um homem alto, levemente magrelo, com um sorriso bobo. Chegavam a ser chatos de olhar. Até as roupas Davi tinha planejado com antecedência, olhando a previsão do tempo. Pensando nisso, ela se deu conta de que naquele dia fazia 18 graus. Eles não se deram conta porque estavam protegidos pelos casacos pesados, mas aquelas crianças usavam blusas de manga curta, com a única exceção do bebê sendo envolto em panos que nem sequer conseguiam vê-lo. Que idiota eu sou. Devia ter reparado isso antes. A mulher murmurou enquanto voltava para o carro.
No porta-malas, ela vasculhou a bolsa da maternidade, agradecendo pelo marido fazer questão de sempre estar com ela, embora o médico tenha dito que faltava uma semana para o parto. Talvez o jeito metódico de Tavi não fosse tão ruim, afinal, lá dentro havia coisa suficiente para 3 bebês. A mulher tirou 2 mandas de xadrez de lá de dentro e voltou para a calçada, cobrindo as crianças. Vocês devem estar congelando, Saló tentou dizer de maneira mais maternal possível, abaixando-se para ficar na altura delas, mas continuou suando cínica. Afinal, a verdade era que ela não fazia ideia do que estava fazendo, e tão pouco se parecia com uma mãe. Lucy, a menina abriu um sorriso onde faltava um dente e olhou para o irmão. Esse é o Fê. Foi impossível ignorar a sonoridade dos nomes ditos em conjunto, mas Salomé não pôde deixar de dar uma gargalhada singela e quase infantil, livre daquele tom cínico que a acompanhava. Eu também não tenho um nome bom. Cara, mas quem disse que o nome dele não é bom? Uma mancada, tipo, a gente você tá conhecendo alguém e fala, oi, muito prazer, eu sou o Marcos. E a pessoa, nossa, seu nome também é horrível, né? A mulher já começou ofendendo as crianças. Nossos nomes não são bons? É o que eu falei. Nossos nomes não são bons? Lucy perguntou com certa inocência, o que levou Saló a voltar a tensionar, percebendo que tinha dito uma besteira. É claro que na idade deles não entenderiam esses nomes. Nem na idade entendia esses nomes. Por que seria ridículo a pessoa desses nomes? Não, são ótimos. Mas veja bem, Lúcifer foi o anjo que se voltou contra Deus, e o nome de vocês juntos soa um pouco como o dele. Ah, Lucifer. Agora entendi a piada, o que é tão engraçado. Desculpa, Saló, eu fui injusto com você. Já o meu, ela apontou para si mesma, é Salomé. E o que ela fez de ruim? O menino finalmente falou e Saló fingiu não estar emocionada para não voltar a assustá-los. Mas era difícil. Ela estava feliz. Salomé foi quem pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. As crianças miraram confusas. Foi quando Saló se deu conta que não eram catequizados. Vocês sabem quem era São João Batista? Elas negaram com a cabeça. E vocês sabem quem é Jesus Cristo? Ambos sorriram. Então, São João Batista era um grande amigo de Jesus. E o bebê, como se chama? Abel. Lucy mirou Saló com raiva e apertou mais contra o peito. Também é ruim? Não. Também tem uma história sobre ele, mas isso vocês vão aprender na catequese. Nós não vamos na catequese. Lucy falou, soando nitidamente irritado e ofendido. Tem sentido ela estar ofendida, né? Porque as crianças estão, tipo, morrendo de fome na rua. E a mulher feliz fala, não, vocês vão aprender isso na catequese. Tipo, caralho, moça, eu tô morrendo de fome aqui. Eu não vou pra catequese não, sua louca. Mas vão fazer. Saló disse baixinho, como se essas palavras fossem difíceis de tirar dos seus lábios. E notando isso, o menino se levantou, ficando muito mais alto que a mulher agachada. Tudo que sai da sua boca é mentira, ele gritou. Era verdade. Saló não podia se defender. A sua vida toda ela andava mentindo. Mentindo para o pai, que era comportada. Mentindo para a mãe, que era inteligente. Mentindo para os professores que eu não tinha colado para passar na prova. Mentindo para o marido que o amava. Mentindo para o bebê, que iria cuidar dele. E mentindo para as crianças que tudo ia ficar bem. Quando na verdade quem mais precisava dessas mentiras era ela. Com o tempo foi se tornando tão natural que tudo que saía de sua boca parecia uma mentira. Mas não tinha como uma criança saber disso. Tinha? Salomé sentiu que o mundo começava a desabar ao seu redor, que todas aquelas mentiras tinham sido descobertas e sentiu um instinto imediato de fugir. Mas antes que ela afundasse de novo em mais um de seus episódios depressivos, a voz de Lucy puxou ela de volta para a realidade. E o seu bebê? Qual é o nome dele? Saló deu de ombros. Ainda não sei. Ela disse e as crianças deram gargalhadas. É menino ou menina? Fê perguntou ainda aos risos. Menina, a mulher respondeu. Que tal Dalila? Lucy sugeriu, não ficando de fora das risadas. Tem uma história sobre ela também? Tem, Saló disse parecendo ter tido um estalo no cérebro. E ela é boa ou ruim? Lucy brincou. Terrível, a mulher torceu o nariz. Nós vamos aprender sobre isso na catequese? Fê debochou. Os três não conseguiram conter as gargalhadas, e naquele momento Saló sentiu uma sensação de realização estranha. Sabia que era um comportamento errado, mas ainda está orgulhosa de, em poucos minutos, ter ensinado as crianças a serem sarcásticas. Posso segurar ele? A mulher estendeu as mãos para o bebê. Lúcia olhou meio desconfiada, mas logo sorriu, passando a criança embrulhada para o colo de Salomé.
Saló, o que vamos fazer? Davi perguntou. Desculpa, eu vou reler isso de novo, tá? Saló, o que vamos fazer? O bucha do marido perguntou. Se não fosse por isso, ela até tinha esquecido que o marido estava ali. Pois é, eu também tinha. Mas ele sempre dava um jeito de irritá-lo. Ele era um homem, como não se envergonhava de deixar uma criatura feminina pequena, grávida e frágil controlar a situação? Ligamos para o conselho tutelar. Assumindo um tom mais sério, ela se levantou com o bebê ainda nos braços. Não podemos deixar eles aqui. Você quem disse? O cara que quis fazer tudo isso não tá tomando atitude nenhuma para resolver o problema. Ela caminhou até o marido e ele passou o braço ao redor dela. Ambos olharam para o bebê. Parecia ter ainda poucos meses e, diferente dos irmãos, não era ruivo, mas sim tinha um cabelo loiro, liso e ralo, comum aos recém-nascidos. Além disso, sua pele era enrugada e vermelha. Seus olhos eram grandes e cinza. Ao ver isso, o casal se deu conta da verdade aterradora. O coração da mulher pareceu parar por um momento. E seus braços tremeram ao perceber que o ser que carregava em seus braços estava imóvel. O terror tomou conta deles, envolvendo-os em uma onda de desespero e descrença. Saló, Davi disse. O bebê está morto. Você já se pegou olhando para sua estante de livros e perceber que não sabe o que ler? Já aconteceu de você ler um livro que todos diziam ser bom e se decepcionar completamente? Você já foi até ruínas antigas à procura de respostas, mas não encontrou nada? Você quer um drama denso com reflexões que vai levar para a vida toda, não é? Então você precisa ler o meu livro. 70 vezes 7 é um drama religioso e policial que tem muitas reflexões boas que vai fazer você pensar e repensar a sua vida e as suas relações. Ele conta a história de Matheus Vieira, um policial que 15 anos depois de ter a esposa assassinada é nomeado como diretor de uma penitenciária. O que ele não sabia é que o cara que matou a esposa dele seria um dos prisioneiros que ele teria que tomar conta. E agora o Matheus está dividido entre perdoar esse homem ou se vingar por ele ter tirado tudo que é mais precioso para ele. Então, se você gosta de um drama, de uma história bem emocionante, eu acho que você vai gostar de 70 vezes 7, que está em e-book na Amazon por R$ 6,99, ou se você tiver o Kindle Unlimited, você pode ler ele inteiramente de graça. Então corre lá na Amazon e confira o meu livro, que você com certeza vai amar. Enfim, galera, esse foi o primeiro capítulo aqui de Filhos dos Outros e eu já amei. O terror, ele é um gênero bem abrangente. E a gente tá muito acostumado àquele terror de jumpscare, de blockbuster, sabe? Que é susto, 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 e monstros e demônios, e susto, 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 susto. E a gente acaba achando que terror é só pra dar medo. Tá, terror ele mexe com a nossa mente pra nos deixar com medo, sim. Mas muito mais que isso, ele é uma ótima forma de explorar coisas da vida e do cotidiano e da nossa realidade mesmo através das histórias de terror. Eu fico muito triste quando as pessoas só consomem um produto de terror que é puramente para dar susto e deixar a pessoa com medo e não trabalha sobre temáticas que poderiam ser trabalhadas. Mas esse terror, Os Filhos dos Outros, dá para ver que ele é um terror que serve para trabalhar sobre algumas questões mesmo psicológicas e rotineiras. Porque ele fala aqui sobre um casal que não se ama, que tem inseguranças, tudo. E aparentemente ele vai usar esse terror para falar sobre esses assuntos, que é paternidade, maternidade, primeiro filho, todas essas questões aí. E antes da minha nota, eu quero lembrar vocês que, se gostaram do vídeo, se inscreva nesse canal e deixa um gostei aqui, deixa um comentário, compartilha esse vídeo que vai me ajudar demais, beleza? E a minha nota para Filhos dos Outros é 10 de 10. Pra mim, eu gosto de terror, de livros de terror. Eu tenho uns motivos pra dar 10, tá? Primeiro, a escrita dela é muito boa. Ela usa muito bem o subtexto. Ela joga informações sobre os personagens sem colocar muito em evidência, tá? Com subtexto e poucas palavras, ela mostra como que é a dinâmica do casal, que o casal é frio, o
tudo mais. E eu acho interessante como que a construção dos personagens é feita e eles se encaixam bem no tipo de trama, né? Porque é um casal frio que não se ama, estão prestes a ter o primeiro filho e eles acabam encontrando aí essas 3 crianças e adotando elas por negligência do próprio conselho tutelar, e isso vem a desencadear uma série de eventos bizarros. A autora escolheu os personagens certos para esse tipo de história. Ela construiu muito bem a história, construiu muito bem os personagens, dá pra ver que ela construiu muito bem o backstory dos personagens e a dinâmica entre eles, e tudo isso contribuiu para enriquecer a trama dela, enriquecer o livro dela. E por causa de tudo isso, acho que a minha nota para esse livro vai ser 10 de 10. Eu vou ficando por aqui, mas antes de eu ir, eu vou deixar desse lado aqui como recomendação de vídeo o último episódio do Leituras do Wattpad, beleza? E desse outro lado aqui, eu vou deixar também uma recomendação de um vídeo super legal que você vai gostar. Então você pode clicar em cada um dos dois aqui, que com certeza vai ser um vídeo muito bacana pra você, beleza? Um beijo no seu coração e caso eu não morra pra nenhum filho adotado meu, a gente se vê no nosso próximo vídeo.